Olá, Nath. Paz, querida, tudo bem? Olha que hoje eu entrei mais cedo. Tudo bom com você, amiga? E aí, alguma novidade? Continuamos orando, viu? Deixa eu chamar aqui a dona Ana Paula, porque ela sumiu. Eu não tô achando minha amiga aqui, meu Deus do céu. Vamos ver aqui se ela já entrou. E aí, Nath, tá em casa, descansando? Já trabalhou hoje? Deus é bom, né? Achei a Ana Paula aqui. Vamos ver. Boa noite, né? Bom dia aqui, boa noite aí. Olha, a gente trocou horário hoje, então acho que as meninas vão chegando. Vamos colocando aqui, né? Tô chamando elas aqui no particular, porque, né? Você sabe como que é a coisa. Olha lá, a Juju já entrou também. Ah, boa noite para vocês duas, né? Ah, não, pra Ju acho que é isso mesmo. Como é que você tá, Ju? Tô amando seus áudios, tô amando as orações. Hoje o Salmo 91 veio para trazer vitória, né, Ju? Você já assistiu, Nath? Coloca aí. Shalom, querida, shalom. Boa noite para vocês duas. Ó, vocês estão lá do outro lado e aqui tá um frio, mas tá tudo bem, né? Bora aqui. Orando aqui, chamando as meninas, né? Porque vocês sabem, muda um pouquinho no frio, nem sair da cama o povo quer. Mas Deus é bom, a gente tá nessa batalha, né, meninas aí? Batalha espiritual, nessa vitória em meio à guerra. Gente, eu não sei vocês, mas como o inimigo se levanta quando a gente faz um propósito com o Senhor, né? Como ele gosta de tentar nos paralisar. Mas que bom que o nosso Deus, ele é bom o tempo todo, ele é fiel. E ele tem derramado em nós a boa vontade dele, né? Que é perfeita e agradável, né, meninas? Ó, se vocês puderem acordar também, as meninas aí, vocês acordem, que até a minha amiga Ana Paula não entrou aqui. Já tô aqui chamando, clamando por ela, literalmente. Alguém quer entrar aqui comigo? Vocês querem entrar? Senão a gente vai orar já, tá? Hoje nós temos um compromisso, então nós temos que acabar 9h30 em ponto, senão eu não chego a tempo do outro lado da cidade aí. Mas Deus é bom. Quero que vocês estejam aí intercedendo, né, pelas conectadas, porque Deus tem aberto portas e vai abrir muito mais, eu creio, em nome de Jesus, né? Deus é maravilhoso, Nath. Essa semana, Nath, eu creio na tua bênção, viu? Creio em portas abertas. Hoje eu estava orando aqui com meu filho mais velho e eu falei para ele, olha, é tão nítido que o céu tá aberto, em meio a tudo que a gente tá vendo, o céu, ele tá aberto, gente. Não tenha dúvida de que Deus, ele quer derramar sobre nós, né? E a gente tem que crer nisso aqui. Bom, eu vou colocar aqui já o tema, porque quem pode escrever para mim aí, colocar, porque eu tô mandando aqui, olha, coloca aí para mim o tema. Não desanime, vá até o fim. Olha isso. É para nós, hein? Em nome de Jesus. É para nós. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. E eu já vou orar, né? Porque Deus é bom. Vocês escrevem aí para mim? Quem pode escrever? O tema para eu fixar, porque quando elas chegarem, aí esse é o tema, tá? Deixa eu colocar aqui. Fixar. Vamos ver. Aí, coloquei. Olha, não falei que ela ia chegar, gente. Não falei que a minha amiga ia chegar. Agora a gente chama ela. Se ela aparece aqui. Paulinha. Aí. Bom dia, graça e a paz, Senhor Jesus Cristo. Oi, Nath. Amém. Olá, olá, Lígia. Tudo bem, minha querida? Graça e a paz, Senhor Jesus. Tudo ótimo, minha amiga, tudo ótimo. Eu falei, olha, o frio tá deixando as mulheradas tudo debaixo das cobertas. É verdade, é verdade. Por os óculos aqui, tá tudo bem. Essa é a característica da Paulinha, franjinha.
vamos nós. Louvado seja Bora Deus por lá? mais um dia de vida, vamos embora. Agradecendo a Deus porque Ele nos permitiu, né, que hoje nós estivéssemos aqui, nós estamos aqui, né, Nath, também, como gratidão, glorificando a Deus, agradecendo, né, e o modo de nós agradecermos é falarmos do seu amor, é se dispor para o reino, e vamos embora, vamos fazer a obra aí de Deus, vamos falar do amor e da graça dele, né, trabalhando aí na gratidão. Amém. Olha, eu já pedi para as minhas amigas universitárias, a Nath já pôs aqui o tema, tá bom? Para a gente não perder muito tempo, porque é isso, para a gente não desanimar e ir até o fim, porque nós vamos vencer em nome de Jesus, Em nome de né? Jesus, em nome de Jesus. E aí, então, Paulinha, vamos orar? Vamos orar. Quem chegar vai recebendo, e quem já está aqui vai ser privilegiadamente recebido uma porção dobrada. Ô, Glória, Amém. Vamos orar. Posso orar? deve, por favor. Senhor, em nome de Jesus o Cristo, nós queremos te agradecer, te glorificar por mais um dia de vida, pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade. Sabemos que o Senhor é um Deus que ama e cuida dos seus filhos. Reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos o teu amor. Te agradecemos, Jesus Cristo, pela obra da cruz. Te agradecemos, Espírito Santo, por estar conosco, nos conduzindo por esse caminho. E hoje nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe até este lugar. É um lugar de bênção, é um lugar de cura, é um lugar onde a tua palavra é replicada e onde a tua palavra traz vida e vida e abundância, porque como está escrito, ela não volta vazia, mas antes ela faz o que ela precisa fazer antes de voltar para Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, a tua presença poderosa, nós clamamos o teu amor, clamamos que o Senhor esteja conosco, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração, que nós venhamos ser inspirados pelo Espírito Santo para irmos até onde o Senhor quer que nós até onde nós devemos ir, o Senhor tem planejado para a nossa vida. Nos colocamos nas tuas mãos e pedimos, seja conosco, Espírito Santo. Nos conduza, usa as tuas servas para louvor e glória do teu nome. Que nós venhamos falar do reino com a unção e com equilíbrio, com a palavra, do modo que o Senhor quer que nós falamos, nem mais e nem menos, mas a quantidade certa, no modo certo, do jeito certo, e que chegue a cada coração, trazendo esperança, trazendo vida, lembrando a tua paternidade, lembrando do teu amor e lembrando, Senhor, que tu és conosco em todas as nossas pelejas, que o Senhor é um Deus que nos conduz em todos os nossos caminhos, tu és o Deus que nos dá a vitória, e em nome de Jesus eu declaro por terra todo demônio, todo principado, toda potestade, tudo aquilo que se levanta contra o teu reino, se levanta contra o nosso ministério, que se levanta contra a nossa casa, a nossa vida, Senhor, nós denunciamos no teu altar e pedimos, dai-nos vitória, Senhor, sobre cada um deles, e em tudo o teu nome seja glorificado, na nossa história e na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Amém, Deus. glória a Deus, né? Olha aí as meninas e quantas senhoras estão chegando aqui. Deus é bom. Glória a Deus. Paz, bom dia, Olha, a gente. Bom dia. Catinha chegou. Seja bem-vinda, Catinha. Deus abençoe a sua vida. Bom ter Amém. você aqui com a gente. Saudades, faz tempo que eu não te vejo, né? Pois Faz é, tempo que a gente não vai te visitar também, né? é verdade, né? Esse é para uma outra live. A gente tem que fazer uma live direto de lá, tá? Eu acho. Ah, Já pensou? olha, Kátia, você escutou? Acho que as mulheres Olha, iam gostar, viu? olha aqui, tia. My name is pronta. Bora lá, gente. Então vamos lá, porque é o seguinte: nós temos a palavra para hoje para a gente não desanimar, para a gente ir até o fim. E mediante esse texto, né, esse tema, a gente quer compartilhar com você. Você pode ler, Paulinha? Está lá no 2 Reis, capítulo 13, do versículo 14 a 19. Vamos lá. A minha versão é a NVT, 14 a 19. Quando Eliseu estava sofrendo da doença, do qual morreria, Joás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e os seus cavaleiros. Eliseu disse:
pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse, põe a mão sobre o arco, e o pôs suas mãos sobre as mãos do rei. E em seguida ordenou, abra a janela que dá para o leste. E o rei abriu. Depois Eliseu disse, atire. E o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afeque. Depois Eliseu disse, agora pegue outra flecha e outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. O homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim, teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora, você será vitorioso apenas 3 vezes. Até aqui, né? Até o 19 você pediu. Isso. Mas eu coloquei o 19 porque o contexto é bem grande, a gente pode dar uma resumidinha aqui, né? Mas ficando primeiro nessa palavra aqui, gente, que a gente não vai aqui da escola bíblica, né? Mas vamos tentar enxugar e depois a gente faz isso. Mas eu não quero nem focar tanto em quem foi, né, esse rei. A gente sabe que Eliseu estava muito próximo da morte. E esse rei, ele queria direção para a vida dele, para fazer algumas coisas, né? Mas Jeoás, né, que é o nome dele, ele estava tão desanimado, tão assim perdido, que ele falou, não, eu preciso ir lá falar com Eliseu antes que ele morra para ver o que acontece. Ele até foi visitá-lo, mas ele queria uma direção. Só que ele estava cansado, ele realmente disse que ele estava desanimado. O texto lá na frente, no comecinho, fala sobre isso, né, Paulo? Então, esse Jeoás, ele teve uma direção para ele conquistar a Síria, para ele derrotar a Síria, derrotar aquele povo. E aí a gente já começa assim, muitas vezes Deus dá a direção para a gente, ele fala, eu quero te dar uma vitória. Mas você não pode parar no meio do caminho, você não pode desanimar por causa das situações, por causa do desgaste, por causa dos nãos, por causa de porta fechada, por causa de enfermidade, né? Eu estou colocando na NVL de Lígia. E o que acontece? A gente acaba, às vezes, falando, Deus, eu quero chegar até o fim, mas eu estou sem força, eu não estou conseguindo. E aí, o que Deus faz? Ele fala... A gente tem que trazer a memória, não só esse texto, mas outros que ele fala, traz a memória que te dá esperança, o que Deus já fez pela tua vida. E olha que esse rei, ele não era um rei que agradava a Deus. Engraçado, né, Paulinho? Ele era um rei que ele gostava do pecado lá de Jeroboão. Ele gostava das coisas erradas. Mas mesmo assim, o Senhor estava dando chance para ele para falar, ó, eu vou te dar uma estratégia, só que você tem que ir até o fim. E o que ele fez, né, Paulinha? O que ele fez? Ele, apesar de ele ter ele tá envolvido como é que fala? No pecado estrutural de Israel, apesar do pai dele ter feito que era bom, ele continuou não fazendo, mas ele reconhecia Eliseu como um homem de Deus. Ele reconhecia em Eliseu que ele sabia que a graça de Deus estava sobre Eliseu. Então ele tinha esse temor a Deus. Mas ele chegou, ele foi lá, ele chorou pelo Eliseu, ele reconheceu o poder ali de Eliseu, que Deus estava com Eliseu, foi realmente buscar ali, dar aquela honra ali naquele último momento, no leito de morte de Eliseu, mas o coração dele não estava totalmente comprometido com Deus como deveria. Porque quando ele foi lá e recebeu aquela estratégia, né, a gente até vê aqui no versículo que Eliseu segurou, colocou a mão sobre a mão dele, para que ele fosse e tivesse força e continuasse fazendo o que tinha para fazer. Ele desanimou. Ele, 2 flechinhas, 3 flechinhas, tá bom. Eliseu ficou bravo, porque o posicionamento dele não era um homem realmente que tinha... ele não estava, como a gente fala, briga assim, não estava ligado na fiação, ele não estava percebendo o grau de seriedade que era tudo aquilo ali. E o poder de Deus, se ele fizesse tudo do jeito de Deus, e não só metade
né, ele viveria o milagre, mas ele fez só a metade. Hoje, acho que uma das coisas que, nos tópicos que a gente pode estar falando aqui, é a respeito disso, é fazer a obra de Deus por inteiro, é ser de Deus por inteiro, não ser metade. Né? Eu sou, mas eu não sou, eu faço, mas eu não faço. Eu tenho, falo que tenho um compromisso com Deus, mas ajo como se Deus não existisse na minha vida. Né? Até o jeito o seu estilo de vida. Né? Qual é o seu estilo de vida? É um estilo totalmente envolvido com Deus ou é só aquele protocolo? Né? A gente briga tanto, a gente fala tanto sobre o termo religiosidade, não no sentido de ser uma pessoa que busca Deus, mas uma pessoa que só tem parcial, porque aí quando acontece uma situação, se desespera de maneira como se Deus não existisse. Né? E Jeroboão, ele fez isso, ele foi lá, ele reconheceu, né, ali todo o poder de Deus que estava envolvido, mas ele não estava com o coração totalmente ali, ele tinha uma falsa intensidade, uma falta, eu vou, mas não vou, eu faço, mas eu não faço tudo o que é para fazer. Então, a palavra de hoje está nos chamando para isso. Você vai fazer, faça bem feito, faça com excelência, faça para Deus, seja servo, seja filha de verdade, sabe que é de verdade? Se envolvido no processo, é isso, Deus te chama para que você seja totalmente envolvida no processo. Amém, Paulinha, amém. E é isso mesmo, né? Então, mas aí você pode falar assim, né? Tem gente que pode falar, eu até quero fazer com excelência, mas eu tô cansada, eu tô desanimada, a situação tá me bloqueando. E esse Jeoás, ele via muito milagre através de Eliseu. Eliseu representava o próprio Deus ali no meio de Israel, porque Israel, né, é engraçado, mas está passando uma situação onde a economia estava péssima, Israel estava sendo guiado por um homem, por vários, né, pela Síria, pelos reis ali que estava destruindo aquela nação. Algo um pouco parecido, né, com o que a gente vive. Porém, tinha um homem de Deus, e onde tem um homem de Deus, Deus tem vitória. Pode estar no meio da guerra, você pode estar passando o que for, pode ter a crise que for, onde tem um homem de Deus, uma mulher de Deus que declara e que vive a intimidade da palavra com ele, não tem derrota. É isso que a gente tem que crer. Não tem crise que possa ser maior do que o nosso Deus, não tem enfermidade, não tem luta que Deus não vença, a não ser que ele permita. Né? E foi o caso aqui, porque Jeoás, ele foi visitar, na verdade, Eliseu, porque Eliseu estava à beira da morte, tanto que é a última vez que Eliseu aparece na Bíblia, né? Depois disso ele morre. Ele estava muito doente, muito velho já, muito, né? Nos seus últimos dias. Porém, o que mostra aqui? Ele reconhecia o profeta. E muitas vezes as pessoas querem isso. Não, eu quero uma palavra, né? Eu vou buscar o profeta, mas não vai buscar essa intimidade, então fica naquela superficialidade, né, Paulinha? Às vezes, não. Aí eu vou orar, porque a Paula ora por mim mesmo. Aliás, né, eu amo quando a Paula ora, então, ai, que bom, que bem. Se Deus tem uma palavra, tá bom. Só que Deus que Ele quer te entregar muito mais. O Senhor quer que a gente mergulhe muito mais, que a gente tenha muito mais intimidade com Ele. Essa é a grande diferença, né, Paulinha? Então, a parte da flecha, que foi o que mais me chamou a atenção nesse texto todo, a gente não vai ficar falando do pecado, vamos falar aqui do que Deus está falando. Independente se você errou, independente se lá atrás você desanimou, né, ou fez algo que até não agradou a Deus, nós podemos fazer isso, porque a gente é humano e a gente falha. Aí o que acontece? Ele fala assim, olha, eu vou te dar uma chance, pega as flechas. E Eliseu falou para ele não jogar flecha a 1 quilômetro. Ele falou assim, joga no chão. 5 vezes. Uhum. Não foi? Gente, jogar flecha se atirar a flecha no chão deve ser a coisa mais fácil do mundo. É só bater. Olha como Deus, isso aqui me fez, sabe, lembrar o quê, Paulinha? Que Deus pede coisas simples pra gente. Você não tá mandando a gente subir lá no alto da cantareira, lá no morro. Não, ele tá falando, faz algo que você pode. Porque o impossível quem faz sou eu. Aleluia, Deus está falando isso. O que é possível para você? Pegar 5 flechas. E ele fala, ó. Eliseu manda o rei pegar um arco e flechas, abrir a janela para o leste, né? Leste, direção da Síria. Isso aqui é ato profético. O Senhor está dizendo, se você crer pela fé num ato profético, você vai derrotar todos os seus opressores, aqueles que estão tentando te paralisar.
Aqueles invejosos ao redor aí, ó, de onde você tá, desse quarteirão, pode ter inveja onde for, de vizinho, seja o que for. Deus, ele tá dizendo, abre a janela, lança a flecha, porque esse inimigo vai ser derrotado em nome de Jesus. Olha que coisa linda que Deus está falando. E aí, o que que ele fala? Era ato profético, simbolizava que Deus daria vitória sobre os sírios, sobre os inimigos. Ele não falou, vai lá, pega a flecha e fura o olho dele. Porque às vezes a gente quer fazer isso, quer furar o olho do outro. Quer. Bora lá, vou jogar a flecha bem no olho dele, para nunca mais ele olhar minhas coisas. Não, o Senhor está falando, a tua luta não é contra ninguém, a tua luta é contra principados e potestades. É contra a região celestial. E a gente está passando um mês de batalha espiritual, de guerra, né? Nas Conectadas a gente está vendo isso lá no nosso canal, gente. Se vocês estão acompanhando, as minhas que estão aqui, eu sei que estão. E cada um aqui passando por uma batalha. Você faz uma oração, daqui a pouco uma guerra. Falo, meu Deus, dá vontade de fechar o canal durante um mês da batalha, falar só de flores. Mas não tem vitória se a gente não batalhar, né? E aí, passo para você, Paulinha, porque Eliseu coloca as mãos sobre a mão do rei. Olha o que ele faz. Eu toco em você, eu transfiro a unção sobre a tua vida, mostrando que a vitória viria pelo poder de Deus e não pela força humana. Você não vai se esforçar muito. Você só precisa obedecer, ser fiel e crer. Olha que bonito, Paulinha. Fácil, né? É, porque, olha, Jesus Cristo foi na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus Cristo morreu para que a gente tivesse uma vida abundante. Então, quando a palavra fala isso, e eu me apego muito a isso, gente, nas minhas orações, porque quando eu chego diante de uma dificuldade, quando eu chego diante de uma situação, eu lembro das promessas de Deus, eu lembro da palavra de Deus. Eu oro, né? Tem um louvor que eu gosto muito, que está tocando muito, eu vou clamar, clamar até o céu se abrir. Então, é essa disposição, porque, voltando a falar, nós não podemos obedecer ao nosso general, ao nosso Senhor, parcialmente, tem de ser total. Quando ele chama a gente para a gente se separar, quando ele chama a gente para que nós viéssemos a orar e buscar o nome dele, até vir a vitória. Não dá para desistir no meio do caminho. Não dá para ser parcial. Ah, mas eu estou cansado. Então tá bom. Descansa quando você puder descansar. Agora você não pode descansar. Agora é hora de orar. Agora é hora de jejuar. Agora é hora de fazer tudo que o médico mandou fazer. Agora é hora de economizar, porque você está passando por uma situação financeira. Ah, não, mas o meu Deus proverá. Isso é meninice, isso é imaturidade. É a hora de você fazer o que o Deus entregou nas tuas mãos. Você percebe que ele pega na mão, tipo assim, eu tô com você, e é o que o Senhor faz conosco. O Senhor é contigo. Deus de Israel, Deus de Jacó, é contigo. É Ele que trabalha para que você vença. Você só tem de fazer a estratégia de Deus, e essa estratégia o que é? Buscar. Sabe? Ele falou, o que acontece? A Síria estava lá, ó, batendo na porta, chegando, era destruição, era morte. Então, em vez do povo se separar, em vez do povo falar, não, vamos buscar mais a Deus, eu tô cansado. Não dá para descansar em meio à guerra. Não dá para falar que você sentar no chão e chorar. É hora de levantar e caminhar. É hora de buscar mais. Ah, se eu ia uma vez, na igreja eu vou duas. Se eu orava uma vez por dia, eu vou orar 3, 4. Se eu lia uma vez por semana, eu vou ler 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer, sabe, às vezes, muitas vezes nós temos essa noção de fazer algo só indo na igreja. O que Deus mais chama e fala para nós é a intimidade, é a direção. O rei foi até Eliseu. O rei foi até, isso significa ir buscar a presença. Ele foi buscar a presença, porque ele sabia que nele existia a resposta, porque ele sabia que nele tinha algo, ele reconhecia a grandiosidade da presença de Deus em Eliseu. E quando ele deu a estratégia para ele fraquejou, ele falhou, porque ele falou assim, tô desanimado, você vai morrer, eu tô triste, porque, sabe, você não vai estar mais nos dirigindo. Não! Quando nós chegamos até aqui, Deus fala assim, olha, até aqui. Josué, o que Josué, o que o Senhor falou para Josué? Seja forte e corajoso. Né? Josué não estava com medo? Claro que estava. Ele estava sempre ali junto com Moisés, ele tinha sempre um líder, tinha Moisés, tinha Deus, agora era com ele.
Agora é com você, agora é comigo, é o nosso momento, é a nossa história e o nosso posicionamento. Mais uma vez lembrando, antes de passar para você, Lígia, mais uma vez lembrando a respeito de posicionamento, a respeito de não fazer a obra, o que Deus entregou nas tuas mãos, parcialmente. Faça, se entregue, se coloque por inteiro na presença de Deus, sabe? Busque a força, sabe? Não saia da presença de Deus, não faça assim, Deus não falou comigo, eu vou continuar buscando, né? Porque Deus fala, muitas vezes a gente não enxerga, você fala, Senhor, eu quero ver, né? Quantas vezes você já não viu, eu sei, eu tenho certeza disso, Deus na natureza, né? Num pássaro, você ali, um pássaro, numa situação, uma pessoa que vem falar com você. E hoje somos nós que estamos aqui, reunidas no nome santo de Jesus Cristo, para falar, para você não desanimar, porque Deus tem a vitória diante da situação que você está vivendo. Há vitória, há um milagre, há o poder de Deus sobre a sua vida e você não pode desistir. Continua, insista, persista até você viver o seu milagre. Eu creio, Paulinho, eu creio. Até o fim, porque aqui a situação não foi bem essa, né? Aqui diz Não. assim, olha, no versículo, acho que é 19, verso 18 e 19. Eliseu manda o rei golpear o chão com as flechas. Joás bate apenas 3 vezes e ele para. E aí, Eliseu se irrita. Fala que Eliseu ficou irritado. O homem está morrendo, está no céu ali, já chegando para Jesus, para Deus, né? Indo lá para a glória, e vem um abençoado que tem a bênção nas suas mãos, que está prestes a receber uma autoridade que vem do Pai, do próprio Deus, e o que ele faz? 3 vezes está bom, já estou aqui mesmo com ele. E aí Eliseu diz, se estivesse golpeado 5 ou 6 vezes, destruiria a Síria completamente. Mas agora você vai vencer apenas 3 vezes. Parcialmente. Ou seja, a tua vitória não é completa porque você não teve fé suficiente para entender que quando o Pai declara uma palavra, quando ele está à frente, você vai vencer até o fim. Olha que lição que a gente tem, gente. Ou seja, Deus está dizendo para mim e para você, se Deus falou que é para jejuar um dia, é um dia, mas se ele falou 2, é 2, se ele falou 3, é 3, se ele falou 21, faça o que Deus está mandando, não para no 16º, não para, vai na obediência do Senhor. Vai na obediência. Se o Senhor está falando, olha, faça um propósito tal, não é jejum, mas eu não sei o que Deus está mandando, porque Deus está falando aqui, Ele está dando ordem para um exército, e nós somos esse exército de Cristo. E Ele está falando, faça conforme eu estou te orientando. E se Ele está orientando, o Eliseu, esse ato profético de pegar na mão dele e falar, ei, não é no teu braço, não. Só joga pela janela. Olha ainda que ele falou, joga aqui perto. Ele não falou, alcança longe, porque você está com dor no braço. Porque seu ombro está doendo. Não, ele falou, só faz isso aqui. 5 vezes. E ainda ele falou, se você tivesse feito 5 ou 6, eu entendo assim, Paulinha. O Senhor está falando, eu esperava um pouco mais de você. Eu esperava um pouquinho mais de você, porque eu confio em você, eu sei quem eu chamei. E aquele que eu chamei, eu é que capacito, é eu que dou força, é eu que te sustento, é eu que tô aí, com você, né, Catinha? É eu que tô te guardando nessa loja, em meio a toda a crise. O Senhor tá levando agora, Catinha, em nome de Jesus, clientes novas para você. Em nome de Jesus, Deus é um Deus de surpresa, Deus é um Deus que abre onde não tem, que coloca água manancial no lugar seco. É isso que Deus faz. E aí o que acontece? Falta de persistência, intensidade. Nós temos que ter intensidade. Ontem estava falando com alguma pessoa e falando sobre você ser intenso. Foi com você, né, Paulinho? Não sei. Intensa e constante. Não, foi com meu marido mesmo. Intensidade e constância. Não adianta a gente ser, né? E eu falei, Deus, nós precisamos ser constante e intenso nas coisas do Senhor. E a gente vai viver. Paulinho, você deu uma palavra aí falando assim, olha, estou gostando de um louvor, clama, clama que o céu vai se abrir. Eu abri a live aqui com a Ju e com a Nath, e eu falei, meninas, Deus me falou que o céu está aberto. Eu ouvi isso, Paulinho. Eu abri o céu. Está nublado, mas o Senhor falou, tem um sol escondido que vocês não estão enxergando. Tá chegando esse tempo de nublado, de tudo cinza.
Até eu tô de cinza hoje para dizer que vai passar. Vai passar, porque no inverno, né, a gente é toda... Então, assim, Vai, o milagre, Deus Deus está tem sempre, trabalhando. a palavra de Deus nesse mesmo texto aí, eu achei interessante que ele fala assim, olha, toma as flechas. Gente, Deus tinha dado tudo. Ele deu o reinado para Joás, ele deu as flechas, ele deu o arco, o homem de Deus estava lá, ele tinha tudo, ele só precisava ter intensidade, ele só precisava ter continuidade, ele só precisava estar ali falando, eu creio. Sabe quando fala assim, eu creio, a força. E é isso que a gente te chama nesse dia que se chama hoje, sabe? Creia. Busque em Deus a força que você não tem, Senhor. Eu não tenho força, mas busque em Deus essa força. Busque em Deus a direção, para que você não desanime diante dos seus desafios, né? Eu citei aqui Josué, mas em Jeremias também não fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, né? Não é isso que a palavra fala? Que quando a gente coloca o coração, você sabe, nós mulheres principalmente, quando nós desejamos um algo, nós vamos atrás, ai, olha, tá isso, é desse jeito, ai, é bom, é legal, nossa, vamos atrás, e a gente consegue, né? Seja para nós, ou seja para os nossos filhos, ou para marido, ou para o nosso querido, nós vamos atrás. Então, que nós venhamos ter essa mesma intensidade, muitas vezes até para nós, para buscar, para falar assim, eu vou buscar em Deus uma força que eu não tenho. Eu quero fazer diferente, né? Nós temos tantos casos de mulheres, né, testemunhos, de mulheres que tiveram a sua história transformada por causa da sua intensidade diante do altar, diante da presença de Deus e com aquilo que chegou nas mãos, né? Não é só falar, ó Deus, vai lá, aquilo que Deus, ele deu, olha, a flecha, ele tinha tudo, mas ele resolveu não fazer com a intensidade que ele deveria ter feito. Então, coloque mais intensidade no seu relacionamento, coloque mais intensidade naquilo que Deus colocou nas suas mãos, não desista, busque em Deus a força que vem do céu para você fazer o que é necessário fazer, né? Dá ordem, né? O Senhor fala que o Senhor ordem no mundo espiritual, se posiciona em nome de Jesus. Eu vou fazer em nome de Jesus, sabe? Se planeja, coloca, faça um mapa do que você precisa fazer, busque em Deus uma estratégia e com certeza, assim, a palavra fala em Jeremias 29:13, para que a gente busque a Ele, que Ele iria nos dar a vitória com o nosso com toda a força do nosso coração, né? Não faça parcial, não se sinta abandonada, fragilizada, mas se coloque ali nas mãos de Deus, né? A gente está fazendo essa campanha aí de guerra, lá a gente está falando sobre Salmos, e Davi ali nos ensina Davi e tantos outros nos ensina a respeito de intensidade na presença de Deus. É verdade, né? Aliás, eu já falei, vocês que estão chegando, a paz, paz do Senhor, bom dia, Sheilinha, bom dia, meninas. Bom dia. Sou aqui, mas Bom dia, meninas. E assim, é um tempo que nós estamos guerreando, porque a gente está vendo que está tendo uma luta no mundo espiritual. Nós estamos vendo pelos olhos da fé, óbvio, mas tem coisa na Terra que nós estamos vendo que são enviadas do próprio Satanás mesmo para tentar colocar medo, colocar insegurança, travar. E o Senhor, Ele está além, porque a gente não vê nosso Deus. Ele é invisível, mas como o apóstolo Paulo fala, o meu Deus, Ele é invisível, mas Ele é real. Ele é real. Né? Vocês que chegaram agora, nós estamos aqui no segundo livro de Reis, no capítulo 13, tá bom? Onde fala do rei Jeoás, onde ele foi buscar o profeta Eliseu, que estava à beira da morte, e ele foi pedir uma direção. E Eliseu deu a ele uma direção de pegar 5 flechas e lançar do lado da Síria na janela. Joga ali, ó. Ele nem falou lança longe. Lança essas flechas aqui para você ter vitória. Era um ato profético que Deus estava dando direção através de Eliseu. E Jeoás, ele não foi até o fim. Ele parou na 3ª flecha. Quem estava doente? Eliseu. Quem é que estava fraco? Jeoás. Porque até na hora da morte, quem é de Deus, ele vai até o fim.
esse homem, ele profetizou a última palavra dele de vitória. Só não recebeu porque Jeoás não obedeceu. Então, quando nós não temos persistência, essa intensidade nas coisas, é falta de dedicação. E o Senhor diz, né, que nós temos que nos dedicar às coisas dele. Ontem eu falei, Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é lindo, sabe? E de detalhes, gente, de coisas que eu vivi no domingo para cá, eu orei, eu acordei de madrugada. Aquela passagem, Paulinha, que eu não sei onde está, mas fala que Deus, ele trabalha nas madrugadas, né? Em favor. Enquanto você dorme, ele trabalha por você. Ele trabalha por você. Eu acordei com uma bênção. Eu recebi uma bênção, né, de uma linda aí, e ela falou, Li, olha aqui, Deus mandou abençoar. Eu falei, Senhor, trabalhar para ti é isso, até de madrugada, Deus, ele abençoa. Enquanto você dorme, Deus faz. Enquanto você está descansando, mas tem hora que Deus fala, chega de descanso. Enquanto você descansa, eu preparo o teu corpo, eu preparo a tua mente, eu preparo a tua vida para o dia novo. Hoje é terça-feira, dia 11 de agosto, vai ser um dia abençoado na tua vida em nome de Jesus. Recebe essa palavra que Deus está dizendo. Tem céu aberto, tem bênção para mim e para você. Não para. E ali, o que acontece? Oi, Verô, bom dia, loura linda. Chega, joga 3 flechas. Vou repetir aqui, Paulinha, para elas que não ouviram. Eliseu se irrita com isso, gente. Ele fala o quê, né, Jô? Se você tivesse golpeado 5 ou 6 vezes, você destruiria a Síria. Mas como você só fez 3, vai ser metade da bênção para você. O Senhor está falando para mim. E detalhe, Paulinha, eu preciso falar isso, né? Você falou sobre a gente não ser morno, não ser desanimado. O que está lá em Apocalipse? Ou seja frio, ou seja quente. Porque Deus, ele... Senão vou te vomita. Né? Deus não quer gente morna. Água morna de manhã eu tomei um tempo, quase que eu pus os bofos para fora, falar que era bom para emagrecer, não emagreci nada, só fiquei com ânsia. E eu falei, eu vou fechar a boca, né? E assim, porque se até a gente não suporta, imagine os próprios Deus. Ele olha para nós e fala, eu só pedi para ela fazer isso. Eu só pedi para ela liberar uma palavra sobre a casa dela. Eu só pedi para ela fazer, sei lá, dar uma volta aí, põe a mão na janela, profetiza a bênção dentro da tua casa, nos teus armários, profetiza a bênção na tua empresa. Ora por aquela pessoa que Deus tem colocado. É coisa simples. Deus está falando que ele tem coisas simples, a ordem dele não é nada que a gente não possa fazer. Porque o impossível ele vai fazer. E... né, Paulinha? Algo tão lindo aqui. Obediência parcial vai trazer resultado total ou parcial? Não, parcial. Você faz metade, você recebe metade. Quando alguém pede alguma coisa para você, você pede para alguém fazer alguma coisa para você, você fala para ela, olha, eu quero tal coisa. Se a pessoa chegar só com metade do que você pediu, você vai fazer um exemplo, um evento na sua casa, você faz um cardápio e pede para a pessoa. Se ela trouxer só metade, não vai deixar você feliz. Porque vai dar problema para você. E com relação a Deus, a nossa história, Deus, ele é completo, ele é intenso, ele é perfeito. E em tudo que ele tem para minha história e para sua história, também é. E quando ele fala para você, anda, levanta e anda, é porque ele quer que você chegue no auge, aonde ele tem, o que ele tem para você, o que ele planejou. Né? O Salmo 139 fala que Deus escreveu sobre nós lá, e desde o ventre da nossa mãe, o Senhor tem um plano, e é óbvio que nós temos o inimigo da nossa alma, que não quer que a gente ande, que não... vai criar situações, vai colocar pessoas, vai criar algumas traumas, e um monte de coisa para que a gente não chegue no nosso potencial, no nosso máximo, e isso, quando nós temos essa noção, se você já sabe disso, se eu já sei disso, por que a gente vai parar no meio do caminho? Né? Nem sempre a gente está na nossa potência máxima, mas com a força que a gente tem, sabe? É óbvio, né? Como se fosse carro, não é lógico que a gente queria estar dirigindo um Jaguar, mas se chegou, sei lá, um Celta na nossa mão, a gente vai embora com o Celta, põe gasolina e vai chegar no lugar que tem para chegar, e Deus vai mudando o caminho no meio da história. E quando mais você vai se dispondo, vai fazendo, Deus vai mudando e vai transformando. Porque você sabe o que você já passou, você viveu para chegar até onde você chegou. Agora você vai falar, ai, cansei? Não tem como cansar.
A gente vai dormir, descansar, né? Eu nem acho que vai dormir, mas a gente vai descansar na eternidade. A palavra de Deus fala que nós entraremos no descanso do Senhor. Então é lá que a gente vai descansar. Aqui a gente vai viver vitória diante dos nossos desafios. A gente vai ver milagre diante daquilo que a gente nem imaginou. A gente vai se alegrar com aquilo que a gente jamais imaginou que teríamos e viveríamos, né? A Ju, para mim, é um exemplo, né? A Ju já imaginou, você imaginou na sua adolescência, Ju, diante de tudo que você está vivendo, que você ia parar aí do outro lado do mundo? Não. De jeito nenhum. Eu tenho certeza que você, no teu coração, em 10 anos, eu tenho certeza, eu vou lá para o Japão. Não. E quando você se dispôs, Deus foi lá, abençoou, e você está vivendo o novo. E cada uma de nós, cada uma dessas meninas, olha a Nath, lá do outro lado do oceano, lá. A Ju tá falando nunca mesmo, e a Nath também, né? Nath, você imaginou que Deus ia te colocar lá na Austrália, do outro lado do mundo, né? Também não, olha lá, né? Ela tá falando, vamos, gente, vamos ter força, disposição e ânimo para que a gente possa viver o que Deus programou, o que Deus projetou para nós. O inimigo sabe. Ele não sabe de tudo, ele não tem a visão, ele não é onipotente, nem onipresente. Mas ele sabe que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida e para a minha vida. E ele só quer barrar, ele quer fazer com que a gente se diga, não vou atirar só 3 flechas, já fiz demais. Não, tem de atirar 5, 6, 7, 10 flechas. Vai e faz o que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. O que você não consegue fazer, é Deus que vai fazer. Mas o que você pode fazer, faça, e faça com a intensidade do seu coração, com a intensidade do amor que Deus colocou dentro de você. Amém, Paulinho, eu creio, gente. Vocês creem nisso? Vocês estão muito quietinhos? Cadê o coração? Cadê o amém de vocês pro Instagram ver que a gente está aqui, ó, mandando fogo, mandando, né, queimando o inimigo para lançando flecha. Lança flecha no mundo espiritual. Lança flecha, porque os seus inimigos serão derrotados. Essa é a palavra que Deus está trazendo. Né? Para um, o Senhor vai pedir o quê? Né, Fabi? A Fabi vai ter... Eu vejo a Fabi, essa mulher, mãos de... Olha, eu comi aquele morango, meu Deus do céu. Fabi, Deus vai te dar esse restaurante que você tanto sonha em nome de Jesus. Essa mulher não para. Ela e o Pedro lindo, e eu falo, Deus, dá um restaurante para eles, sabe? É aquele lugar de falar, ó, eu vi desde o começo, eu creio nisso, que Deus vai fazer coisa linda, sabe? Então, eu não sei quantas flechas o Senhor está entregando nas tuas mãos. Cíntia, você está aqui, linda. A paz, Shalom, Cíntia. Né, Cíntia? Vamos lançar flechas. Se o Senhor está falando, ó, para você são 2 flechas, para outro pode ser 5, eu não sei qual é a vitória que Deus quer te dar. Quanto maior é a vitória, maior vai ser a luta também. Então, quanto mais é dado, mais é requerido. Só que o rei aqui, né? Jeoás, ele fala o quê? Quando ele vê Eliseu, ele fala, meu pai, meu pai. Isso aqui traz à memória uma reflexão, na verdade está refletindo nós com o próprio Deus. O Senhor olha para nós e fala, filho, o que você acha que é impossível? Eu só quero que você me obedeça. E quando ele fala, meu pai, está refletindo, a nossa oração tem que ser a Deus. Meu pai, o que eu tenho que fazer? O Senhor, ele toca, porque quando Eliseu toca na mão desse homem, ele está dizendo, não é na tua força, não vai ser, você não vai sofrer para fazer isso, você só precisa obedecer, que aí você vai ver o que eu vou fazer. Deus está dando estratégia, guarda isso, gente, Deus está dando estratégia para gente, e estratégia tem que ter sabedoria, e Deus é um Deus que dá sabedoria de graça, ele não pede pix, ele não pede nada, ele só fala, pede que eu te dou. Pede sabedoria que eu tenho para te dar. Porque com a sabedoria, com a estratégia de Deus, você vai vencer. Nós vamos chegar onde Deus colocou. Nós vamos. Isso é fato. E eu creio nisso, Paulinha, que você vai viver, eu vou viver, nós, eu, tu, ele, nós, vós, todos nós vamos viver a bênção de Deus, né, Sheilinha? Eu creio nisso. Tem mulheres aqui que têm o dom empresarial, empreendedor, e não está fazendo o que Deus está mandando, vou falar, sabe? Coloca, mas o que eu vou fazer, Senhor? Ontem eu conversei com uma pessoa e foi algo tão assim que eu falei, por que a gente não pensou nisso antes, né?
Quer dizer, na verdade até pensou, mas a preguiça fala, deixa para lá, isso não é para mim. E o Senhor, ele vai dando direção, ele vai nos dando direção. Então, qual a direção que Deus está te dando hoje? O Senhor está dizendo, lança as flechas que eu coloquei na tua mão pela fé. Você não precisa se esforçar. O que você precisa é obedecer e ser intencional naquilo que eu colocar na tua mão. Foi isso que Jeoás deveria ter feito e não fez. Depois, gente, leiam aqui, olha, segundo Reis 13, 14 até o 19. Leiam essa passagem, tá? Para vocês entenderem todo. Aliás, leiam o capítulo 13 todo, né? Pastora Márcia Pacheco, olha quem está aqui, fortalecida. Seja muito bem-vinda, pastora. Seja muito bem-vinda. Agora, para falar com pastora Márcia, tem que, não é nem carioquês. Agora tem que falar assim, ela vai... Nem contei para Paulinha. Posso falar aqui, pastora? Tá indo para Zurique de novo, essa mulher? Pero não vamos falar espanhol muito cerca, né, pastora? Depois eu conto para vocês a bênção. E é isso que Deus quer fazer com a gente. O Senhor está falando, lança essa flecha, é hoje. Não fica chorando, pela situação. Olha a situação, fala, tá feio o negócio, tá impossível, mas o meu pai, como o próprio Jeoás falou, né? Meu pai, ele olhou para Eliseu e falou, tu és homem de Deus. E tudo aquilo que você lança no mundo espiritual tem poder. Hoje eu não preciso andar com um profeta do meu lado, porque o próprio Espírito Santo habita em mim, habita em você. Deus está dizendo, eu habito dentro de você. E quem habita dentro de você, ele é o dono de tudo. O nosso Deus, ele tem poder de transformar uma casa, uma empresa, um lar. Deus transforma coração. Paz, Dani! Seja bem-vinda, meu. Danis, olha, duas Dani aqui, que lindas. Deus está dizendo isso para vocês, gente. Para nós hoje a palavra é que o Senhor não está requerendo força humana, Ele está querendo obediência e Ele está querendo que nós sejamos firmes até o fim. Não desanima nesse processo. Não desanima com palavras, né? Ah, mas estão falando que eu estou assim. Eu sempre falo daquele profeta que morreu. Deixe que pense, que diga, que fale. Né? Deixa isso para lá, vamos dizer, o negócio é com Deus. Deixa falar, quanto mais a gente vai ficando madura, quanto mais a gente vai amadurecendo na presença de Deus, né, na presença de Deus, na terra também, a gente vai ficando um pouco mais seletiva. A gente não vai ficando com birrinha, com coisas pequenas. A gente olha para Deus e fala, ei, quem me chamou? Quem foi aquele que me prometeu? Não foi o homem, foi Deus. E se você tem uma palavra liberada por Deus, se apega a ela. Mas não desanima, vai até o fim, né, Paulinha? É isso mesmo, e nós falamos aqui sobre a obediência, né, que nós viemos ter a obediência total, irrestrita ao desejo do coração do Senhor para nós, e isso nós só podemos viver através do nosso relacionamento com o Espírito Santo, porque quando nós confiamos em Deus, nós não temos aquele medo de vai dar certo ou não vai dar certo, mas nós cremos, porque nós estamos sendo direcionadas por Deus e vivendo a obediência total diante do Senhor. Uma outra coisa é sobre a fidelidade de Deus, porque a palavra de Deus fala que ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor é fiel. Né? E dentro quando você termina esse trecho aqui do 13, fala que quando o povo de Deus se encontrou ali numa guerra com a Síria, Deus deu vitória. Mesmo sabendo da fragilidade, da fé deles, do posicionamento, do pecado, Deus deu vitória, porque Deus amou e ama aquele povo, e a graça de Deus foi. Então, mesmo muitas vezes nós somos infiéis diante de algumas coisas, diante de algumas situações, a misericórdia de Deus se estende, e nós precisamos viver debaixo dessa misericórdia. Lembrar, tem gente que fala assim, eu já ouvi gente falar assim, eu sou tão pecadora que eu não tenho nem coragem de chegar diante de Deus, mas não é mérito, é graça, então que você se posicione e fala, Senhor, perdoa o meu pecado, me direciona, me ajuda e me conduz para que eu venha te obedecer totalmente e viver o teu milagre. E ser confiante na palavra profética de Deus.
É a palavra que Deus fala para nós, que nós teríamos vitória quando nós nos posicionamos em fé, quando nós nos colocamos ali. Em 2 Crônicas 20:20 fala, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. E último, em Hebreus, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falavam pela palavra de Deus, atentando para o êxito da sua carreira, imitando a fé que tiveram. Ou seja, imite a fé desse povo que está aqui, ó, na palavra de Deus. Sabe, vai lá em Hebreus 11, tanta gente se posicionou e é um exemplo para nós. Nós vemos pessoas, glória a Deus, tem pessoas que são muito abençoadas, pessoas que levam e carregam a glória do Senhor, mas nós precisamos, sabe, a nossa régua é aqui, ó, é a palavra de Deus. Escutamos muitas coisas, muitos escândalos, pessoas falhando, mas nós não temos compromisso com isso. O nosso compromisso é com o nosso profeta maior, é com Jesus Cristo, é com Deus. Olhe para o céu, não olhe para o lado, nem para baixo, mas olhe para cima, porque Deus, o mesmo Deus que começou a boa obra, ele é fiel para continuar. Então se disponha, né? Olha a Marcinha aí, né, Márcia? Você imaginou? A gente estava falando assim, o que Deus fez com a nossa história, de onde Deus nos tirou, como ele mudou, né, a nossa visão, a direção, né? Nós sabemos, muitas de nós aqui tivemos uma família que não foi uma família estruturada não, gente. Foi uma família que, assim, nós estamos de pé pela glória e pela graça do Senhor, mas justamente ele que nos posicionou e nos ensina a como trilhar um caminho no qual nós venhamos viver a vitória. E quando a gente, no nosso retroceder, Deus fala que ele não tem prazer nisso. Então que nós não venhamos retroceder, mas que nós venhamos buscar a força, não em homens, mas buscar a força em Deus. Coisa linda, coisa linda. Você está falando, Paulo, eu estou sentindo uma presença de Deus tão grande, gente. Se vocês entendessem que Deus, ele está trazendo para nós algo tão precioso no céu, algo tão precioso. O único que nos amou primeiro e nos amará até a eternidade, Dani, é isso, é ele, é por ele. É para ele, são todas as coisas, não é mérito, é graça, tudo que você conquistou foi pela graça, foi por causa da cruz, tudo que nós vamos conquistar é pela graça, claro que a gente tem que se esforçar, mas ele fala, obras não levam para o céu, sabe, nada do que a gente faz, dinheiro não vai levar para o céu, mas vai nos ajudar aqui na terra, tudo que a gente fizer, o Senhor falou, governa aqui, eu te dou autoridade para você governar, para você ser uma grande mulher, um grande homem de Deus nessa terra, mas não esquece que lá para o céu é só pela graça, é só a graça do Senhor que vai nos sustentar, mas Deus está levantando a gente aqui, Ele está falando, tem 5 flechas para vocês. Pega esse texto, gente. Ele é muito forte. Tem 5 flechas para vocês jogarem no chão. Atira no chão. Não precisa se esforçar. Só obedece o que Deus está direcionando. Deus está te mandando ir para a direita? Vai para a direita. Deus está te mandando ir reto? Vai reto. Se Deus está falando para você algo, faça hoje, faça. Mas, Senhor, é tão simples. Só isso é. Para mergulhar no se não rio, tiver... né? Ô, Lígia, só desculpa interromper, mas se você não tiver, mas eu não estou escutando nada, não saia da presença do Senhor, não faça nada até você escutar o direcionamento dele. E eu vou falar mais, Paulinha, pegando esse gancho. Eu não estou escutando Deus, então fecha a boca, porque quando a gente fala demais, a gente não ouve a voz dele. Ou então sai de perto da multidão, porque tem hora que o Senhor fala, te tira do meio, te separa um pouquinho, porque Ele quer um particular com você. Aleluia, Deus está dizendo que tem particular. Foi na cama, foi no leito lá, quando Eliseu estava à beira da morte, que esse homem recebeu uma direção. Foi quando estava virando um ciclo, porque Eliseu estava indo, mas estava começando um novo tempo. Ou seja, tem ciclo se fechando na tua vida e o Senhor está dizendo para mim e para você, esse ciclo é eu que estou fechando, eu estou abrindo um novo na minha direção, do meu jeito, é só você obedecer, é só você entender que eu é que comando a tua vida. E eu falo nisso, essa tá queimando aqui. Eliseu toca na mão do rei e fala para ele, ei, não é na força do teu braço. É na presença do Pai. Então fala, Pai, em nome de Jesus, me dá força. Mas a força que vem do alto, não a força física. A força que vem do Senhor.
E ainda o Senhor fala que a alegria dele é a nossa força. A nossa força é isso, não desanimar, não parar no meio do caminho, não olhar e falar, Deus tem mais conta do que o mês está acabando. Não! Deus é um Deus provedor, Deus é um Deus que abre céu, e o céu se abriu, gente. Hoje o céu está aberto. Como foi falado, tem maravilhas chegando para as nossas vidas. Basta a gente crer, porque o inimigo, ele já... Tanto que ele falou, se você fizer, já está tudo derrotado. O Senhor já derrotou lá na frente. Nós é que vamos chegar para ver essa conquista, porque nós somos limitados. Então, eu quero fechar aqui, Paulinha, finalizar, porque nós temos que sair, gente. Hoje a gente começou mais cedo, que a gente tem um compromisso, né, Paulinha? E assim, só fecha nisso. Deus, ele não quer muito de você. Ele quer essa... Ah, mas eu sou pecadora, eu sou... Graças a Deus que eu sou pecadora, senão eu já estava lá na glória, né? Então, graças a Deus que nós temos um Deus que abomina o pecado, mas ama o pecador. Um Deus que está conosco todo o tempo. O Senhor é a nossa fortaleza, é verdade, providência total, né, pastora? É isso mesmo, gente. Então, ele abomina o pecado. E ele fala, não faz mais isso, mas eu te amo de qualquer jeito. E a gente ouviu uma palavra que queima aqui, ó. Toda vez que eu ouço, eu lembro da pastora Márcia, né? Do rei Salomão. Aquilo mudou um contexto dentro de mim, algumas coisas, né? Então, pede o que você quer que eu te dou. Mas eu errei, eu casei. Não importa, porque eu conheço o teu coração. Eu sei a motivação que você quer, que você está pedindo isso. Deus conhece a nossa motivação. O Senhor está esquadrinhando o nosso coração e Ele sabe o desejo do teu coração se está alinhado ao dele. E se está alinhado, pega essas flechas e ó, lança onde Deus está mandando, porque a vitória já está garantida em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir o coração? Amém, gente? Deus é bom. Olha, eu tô aqui, Amém, hein, Paulinha? amém, amém, amém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Amém, Crede é nos isso seus aí. profetas e prosperarei. Creia no seu profeta, creia em Jesus Cristo, creia na palavra, se posicione. A prosperidade, a saúde, a alegria, a força, a vitória vem do céu, vem de Deus. Então apenas se posicione, atire as suas flechas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Simplesmente não pare de lutar, não pare de se posicionar, não pare de fazer o que Deus tem para você fazer. Santidade pertence ao Senhor. Se separe, busque a presença dele e glorifique ao Senhor na hora que chegar a vitória e o milagre. Se o Senhor falou que é para admitir, conte para os 4 cantos da terra. Se o Senhor falou, ó, fica com a tua vitória aí, ó, de boca fechadinha, fica de boca fechadinha. Mas faz a obra de Deus, se posicione em fé e viva milagres, porque essa é a palavra do Senhor e nós não estamos falando outra coisa, senão essa palavra gloriosa que nos leva até o céu. E no dia que a gente tiver bonzinho, no dia que a gente tiver, como a Lígia falou, sem erro, sem pecado, tiver feito tudo o que tiver para fazer aqui, ele vai lá e vai nos levar para a glória dele, que vai ser melhor ainda, vai ser muito melhor daquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem chegou ao nosso coração. É o que a palavra fala, é o que Deus tem preparado para nós. Então, não vamos desistir, vamos persistir em Deus. Amém? Amém, amadas de Deus. Desistir? Jamais, isso mesmo, Cíntia. Desistir jamais. Vamos nos posicionar, porque tem milagre, tem vitória. Sabem tudo, gente. Orar e pedir a Deus tudo, até alegria. Ah, mas não sei, quando chegar a vitória eu vou ter alegria. Não. Peça alegria agora, Senhor. Me dá alegria em meio à guerra, porque eu vou ver o meu inimigo, o inimigo da minha alma caindo por terra, em nome de Jesus. Né? A gente sempre lembra aqui, nossa guerra é espiritual, e quem nos dá a vitória já garantiu na cruz. Amém? Amém, amém, Paulinha. Amém, gente. Vamos Nós orar? temos que parar, porque nós vamos parar, mas vocês continuem orando, cada um no seu canto aí, porque hoje Deus tem E orem por bênção pra nós, não esqueçam de orar por nós nas orações de vocês. Por Lembre favor, de nós. orem por nós, porque Deus, ele está alargando as tendas e nós estamos na obediência do Senhor. Então, põe a nossa vida em oração, porque se vem guerra, a gente vence e vem o quê? Vitória. É isso que Deus quer. Né, Dani? Deus é bom demais, Deus cura, Deus surpreende médico, Deus surpreende
aquele que não crê, e hoje Deus também surpreende aquele que crê, que somos nós, porque Deus é um Deus de surpresa. Paulinha, você pode orar em A nome de honra, eu vou Jesus? profetizar aqui, ó, em nome de Jesus, profetiza, fala mesmo. A honra da segunda casa vai ser maior que a primeira, em Amém, nome de Jesus. amém, Fecha os amém. ciclos, a gente fica triste, mas tem ciclos novos para nós vivermos. Então, se alegre pelo ciclo que virá, se Eu alegre pelo creio. novo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Cíntia, que pena que vai acabar, porque a energia de Jesus está linda. Vai acabar aqui, minha amiga, porque agora a gente tem um povo, tem uma situação que depois a gente vai dar muito glória, glória e aleluia, tá Em bom? nome Então de Jesus, intercede em por nome de nós aqui. Jesus. Ora aí, Paulinho, em nome de Vamos Jesus. orar. Senhor, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós estamos aqui lançando as nossas flechas, Pai, Amém. declarando que o Senhor é grande, que o Senhor é santo, que o Senhor é justo, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é um Pai de amor, que o Senhor é um Deus que zela e que cuida dos seus filhos, que o Senhor é um Deus que nos surpreende. E nós te agradecemos, Jesus Cristo, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor, pelo novo. Nós te agradecemos porque o Senhor venceu ali na cruz do Calvário por nós. Nós estamos aqui nos posicionando como homens e mulheres de Deus, que sabe da tua bondade, da tua misericórdia, da tua graça. E nós buscamos em Deus, Senhor, nós estamos aqui buscando em ti a tua força para que nós venhamos lançar as nossas flechas, Pai, pelas janelas que o Senhor abriu, pelos espaços que o Senhor tem nos colocado, aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, que nós venhamos ter bom êxito no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha nos dar por possessão. Nós já declaramos por terra todo o principado, toda a potestade, todo o dominador do ar, toda a hoste da maldade, todo homem maligno, toda mulher maligna, tudo que se levanta contra a nossa constituição, contra a nossa história, nós declaramos falido, destruído, quebrado, destronado em nome de Jesus. Nós clamamos as tuas mãos poderosas sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa história, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso bom pastor e nós somos as tuas ovelhas e nós cremos no caminho que o Senhor tem de vitória para nós, porque é o Senhor que nos guia por pastos verdejantes e mesmo em meio às dificuldades, nós sabemos que é o Senhor que nos protege e que nos ajuda. Nós nos colocamos nessa posição de servas do Senhor, mulheres que amam a ti, Senhor, para vivermos o teu milagre, para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, o teu projeto. Em nome de Jesus, eu declaro vitória, em nome de Jesus, sobre todos os projetos, por todas as pessoas que estão, por todas as mulheres que estão aqui na live, nesse momento que tem projetos do Senhor em todas as áreas. Declaro vitória em nome de Jesus, saúde, alegria, prosperidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós viveremos os bens do Senhor aqui na terra dos viventes, em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo, Pai. Colocamos nas tuas mãos a nossa história, todas as conectadas pela palavra, nós colocamos diante de ti, conectados também, nós colocamos diante de ti. Nós vamos viver a vitória. Nós vamos viver, nós declaramos por terra toda intenção do inimigo contra a nossa vida não vai prosperar. Mas antes nós somos fortes no Senhor e alegres em ti, Pai, porque nós sabemos que a nossa vitória já vem do céu. O teu nome é glorificado na nossa história, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Amém, gente. Obrigada por vocês estarem aqui conosco. Semana que vem tem mais. Louva a Deus pela vida de vocês. E, se possível, entra lá no nosso canal, curte lá, compartilha, se inscreve. Compartilha! E também ora, porque nós estamos num tempo de guerra, mas um tempo de vitória, viu, gente? Sai daqui, entra lá no YouTube, fala. Entra lá, vocês vão ver a Ju, é a Ju que está hoje lá, né? É verdade. Declarando a palavra, declarando o salmo, declarando a vitória. O Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus pela sua vida, Ju, que está engajada aí junto com a gente para levar o evangelho até os confins da terra. Como eu falei, precisamos chegar lá, nos 5 continentes, em nome de Jesus. Vai chegar. Aliás, Ju, fica de olho na sua caixa de correios, tá bom? Tá chegando aí, tá chegando o seu presente, viu? Beijo, meninas, que Deus abençoe todas vocês. Pastora Márcia, a Maria Augusta. Primeira Crônicas 28:9. Eu vou ler aqui, tá aqui, tá?
É isso que eu gosto. Mulher de Deus é assim, ó, Bruno, taca a Bíblia na gente. Vamos até o 11 aqui. Vamos ler depois e meditar sobre isso. Meninas, fiquem com Deus. Né? Paulinha, dá benção também apostólica para a gente finalizar, senão eu vou ter que chegar em 120 na sua casa. Olha lá. Sirva-o de todo o coração e com a alma alegre, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Amém? Até Glória aqui. a Deus, Glória a glória a Deus. Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conceda a sua gloriosa paz. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Tchau, Até gente. o Deus nosso próximo encontro, abençoe. gente. Deus abençoe. Tchau.